Pronto aí, pessoal. Continuando, eu havia passado algumas questões, eu comecei a explicar, a gente parou onde? Falta 7. 7? Qual que é a pergunta? Que ambientes passam a discutir filosofia durante o iluminismo? Os ambientes passaram a discutir a filosofia durante o iluminismo. A filosofia, antes do iluminismo, ela se restringia às universidades. Então eram nas universidades, nas escolas filosóficas, que se debatia o pensamento filosófico. A partir do iluminismo, ela começa a se popularizar. Então há uma popularização da filosofia. Ela sai dos ambientes restritos das escolas filosóficas e das universidades e agora ganha as ruas e salões, onde ela passa a ser discutida. Ela começa a discutida nas ruas, nos salões, especialmente nos salões, onde os filósofos se reuniam ali com alguns membros da elite social, da alta burguesia, da nobreza, para ler obras filosóficas e discutir essas obras e o pensamento filosófico. Então, uma popularização da filosofia, ela ganha novos espaços. Ela sai do ambiente fechado e restrito das universidades e escolas filosóficas, ganha as ruas e os salões, onde elas passam a ser debatidas. Na época do iluminismo, os salões eram ambientes onde a elite se reunia para festejar, mas também para refletir, para debater filosofia. Próxima questão. O que foi o Enciclopedismo. Então, o enciclopedismo é um movimento iluminista fundado por Denis Diderot e Jean-Léon d'Alembert. E foram esses dois que tiveram a iniciativa de fazer as primeiras enciclopédias. O que é uma enciclopédia? Vocês sabem? Enciclopédia é uma obra que busca reunir todos os conhecimentos já produzidos pela humanidade. Então eles, Denis Diderot e D'Alembert, foram reunindo os maiores pensadores, os maiores cientistas, os maiores filósofos do iluminismo, para que cada um deles escrevesse um artigo. Quando eles morreram, Denis Diderot e D'Alembert, a enciclopédia contava com 18 volumes, e todos com muitas páginas, tentando abarcar aí todo o conhecimento já produzido pela humanidade até aquele momento, até o século XVIII. Então foi esse movimento iluminista fundado por Denis Diderot e Jean-Léon d'Alembert. Eles criaram as primeiras enciclopédias, que eram obras que buscavam reunir todos os conhecimentos produzidos pela humanidade até aquele momento. Reuniram os maiores especialistas do mundo nas mais diversas especificidades de conhecimento, e ali foram montando os primeiros volumes da enciclopédia, da primeira enciclopédia. Próxima
Questão. Próximo. Quais valores? Quais valores foram defendidos pelos iluministas ou pelo iluminismo? São os valores da burguesia. Primeiro, as liberdades. Quais liberdades que eles defendiam? Liberdade de expressão, algo que não existia na época do absolutismo e nem na Idade Média. Se você falasse algo que desagradasse os reis ou a igreja, você podia acabar morto, preso ou tendo seus bens apreendidos. Não havia liberdade de expressão, não havia liberdade de religião. Se você professasse uma religião diferente da do rei, da religião oficial, você podia ser morto, preso ou perder os seus bens. Eles defendiam também a liberdade política, você poder eleger os seus próprios governantes. Na época do absolutismo não existia a eleição dos governantes. O poder era hereditário, transmitido de pai para filho, tinha as dinastias, as famílias reais, a coroa, e acreditava-se também alguns até que esse poder era divino. Era Deus quem concedia esse poder aos reis e às suas famílias, às suas dinastias. Então não tinha liberdade política, o povo não podia escolher os seus governantes. Não existia também liberdade econômica. Você só poderia comercializar com quem o rei autorizasse. Não tinha autonomia, liberdade econômica. Outro ideal, outro valor defendido pelos iluministas, a igualdade, igualdade jurídica. A igualdade jurídica é a igualdade de todos perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Na época do absolutismo, no antigo regime, na Idade Média, não existia igualdade jurídica. As pessoas viviam em situações diferentes, em estamentos diferentes, e dois estamentos tinham privilégios e regalias, que eram o clero e a nobreza. Eles estavam acima da lei, tinham leis especiais para eles. Então não havia igualdade jurídica. A lei funcionava diferente dependendo da sua classe social. Outro princípio, outro ideal defendido pelos iluministas, a tolerância, a convivência fraterna, fraternidade, a convivência fraterna entre pessoas que pensam diferente e que professam religiões diferentes. Outro princípio, outro ideal, outro valor defendido pelos iluministas, a propriedade privada. Que nasce a propriedade privada moderna, essa propriedade que é fruto de uma conquista através da compra e da venda. Na Idade Média não existia isso, no antigo regime a terra pertencia aos reis, os reis faziam concessão dessas terras para que elas pudessem ser colonizadas e exploradas economicamente, mas a terra pertencia a eles. Depois, com a privatização da terra, com a criação da propriedade privada, as terras começaram a ser divididas em lotes. Os camponeses foram expulsos da terra, houve cercamento nos campos, e os camponeses acabaram tendo que ir para a cidade, se transformando em mão de obra para o capitalismo nascente, principalmente o capitalismo industrial. Então aí nós temos um outro ideal, um outro valor defendido pelos iluministas. Esses ideais aqui representam uma classe econômica. Uma classe econômica que se beneficiou desses ideais. A burguesia. Próxima questão. Denis Diderot, ele era um cético. O que é o ceticismo? Ceticismo é uma corrente filosófica que vem do grego skepsis, quer dizer dúvida ou investigação. Então, para o ceticismo, nós devemos duvidar de tudo. Nada é certo. Na verdade, tudo é incerto.
Nós podemos ser ludibriados e enganados, com duvido de tudo e de todos. E ele defendia também o materialismo. Para ele, tudo que existe é matéria, não existe nada além da matéria. Tudo é material. Então a realidade espiritual não passa de uma ilusão. Portanto, não há Deus. Ele é ateu. Um dos primeiros grandes filósofos declaradamente ateu. Não há Deus. Ele inclusive chegou à seguinte conclusão. Ele foi refletir sobre a vida após a morte, que muitos diziam existir. Aí ele não conseguia imaginar como poderia ser essa vida após a morte. Porque, segundo ele, como que depois que eu morrer, sem ter olhos, eu vou ver? Como que depois que eu morrer, sem ter ouvidos, eu vou ouvir? Como depois que eu morrer, sem ter boca, eu vou falar? Como depois que eu morrer, sem ter cérebro, eu vou pensar? Como depois que eu morrer, sem ter coração, eu vou ter sentimentos e emoções? Então ele não conseguia imaginar isso. E aí ele até desafiava. Quando vocês conseguirem me provar que é possível pensar, ver, ouvir, falar e ter sentimentos, sem ter corpo, aí eu vou passar a acreditar que é possível existir um Deus e um mundo espiritual, uma realidade além dessa aqui. Enquanto vocês não me provam que é possível pensar sem ter cérebro, ver sem ter olhos, ouvir sem ter ouvidos, falar sem ter boca, ter sentimentos sem ter coração, aí eu não consigo imaginar que seja possível a existência dessa realidade espiritual ou desse mundo além desse, onde há um Deus, um Ser Supremo, também espiritual, porque Deus não tem características materiais. Próxima questão. O que causava aversão? O que causava aversão aos iluministas? Tudo que estava relacionado ao antigo regime, né? A servidão ou a escravidão, a desigualdade perante a lei, né? Os privilégios e regalias, que existia no antigo regime, a intolerância, e as propriedades coletivas, as terras comunais. O que eles chamam de coletivismo. Começa a nascer com o iluminismo uma ideologia individualista. Então a preocupação agora é com o indivíduo. O coletivo, ele age como rebanho, como manada. E os iluministas defendem o individualismo, cada um defender e buscar os seus próprios interesses. Próxima questão. Explica o estado natural segundo Hobbes, Locke e você. O estado de natureza é o estado que as pessoas viviam segundo os contratualistas, ou o estado que as pessoas viviam antes de viver em sociedade. Em sociedade organizada, sociedade civil. Para Hobbes, esse estado natural, esse estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos. Porque para Hobbes o homem é o lobo do homem. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. O homem é mau por natureza. Então,
estado natural, os seres humanos viviam em guerra de todos contra todos. Locke vai dizer que o estado de natureza é um estado de insegurança. Para Locke, o homem não nasce bom nem mal. Quando o homem nasce, ele é uma folha de papel em branco. Ele vai se tornar bom ou mal de acordo com a educação que ele recebia. Mas, no estado de natureza, ele vivia no estado de constante insegurança. Por quê? A qualquer momento ele podia ser morto, assaltado, escravizado. Ele não tinha segurança alguma, porque não tinha Estado para proteger os 3 direitos básicos ou naturais do ser humano, que é a vida, a liberdade e a propriedade. E o Rousseau dizia que o homem no estado de natureza vivia no estado de bondade natural. Que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. O homem nasce livre, a sociedade o escraviza. A criança não tem maldade, ela nasce boa. Ela aprende a maldade com os adultos. Então essa era a crença de Rousseau. Há uma bondade natural nos seres humanos. A gente nasce bom, mas a sociedade nos corrompe. Próxima questão. Explique o mito do bom selvagem. O mito do bom selvagem é o mito da bondade natural, né, de Rousseau. Os povos indígenas, antes da chegada dos europeus, viviam no estado de bondade natural. Eles viviam em perfeita harmonia com a natureza e uns com os outros. Na hora que o europeu chega, ele traz a corrupção junto com a civilização. E aí ele tira essa bondade natural dos povos indígenas. Os povos indígenas eram bons, viviam em harmonia entre si, com a natureza. Viviam ali, onde tudo que eles caçavam, pescavam, coletavam, era tudo de todos. Não havia desigualdade entre eles. Aí chega o europeu trazendo a ganância, trazendo a avareza, trazendo o orgulho, trazendo a soberba e corrompendo os povos indígenas. Os povos indígenas eram bons até a chegada dos europeus, que os corromperam, tiraram eles do estado de natureza, do estado de bondade natural, e fizeram com que eles se tornassem egoístas, avarentos, gananciosos. Esse é o mito do bom selvagem de Rousseau. A crença de que os selvagens, os silvícolas, os habitantes das florestas, os povos indígenas aqui da América, eles eram bons até a chegada dos europeus, que os corromperam, trazendo a civilização e junto com a civilização a corrupção. Próxima questão. Qual foi a primeira vez que a gente desigualdade? Segundo Jean-Jacques Rousseau, a primeira desigualdade nasce com a propriedade privada. Essa primeira desigualdade trouxe a corrupção, a violência e todos os males sociais. O Rousseau vai dizer o seguinte: maldito foi o primeiro homem que cercou o primeiro pedaço de terra e disse: isso aqui é meu. E mais maldito ainda foram os outros, que não foram lá e arrancaram a cerca e disseram: não, a terra é de todos. E aqui nasce a desigualdade, a primeira desigualdade. Com a desigualdade é a corrupção, porque uns passam a ter e outros passam a não. Quem tem quer ter cada vez
mais e se corrompe para ter cada vez mais. Quem não tem se corrompe para ter. E aí com a corrupção vem a violência. Então a propriedade privada é a raiz de todos os males sociais, segundo Jean-Jacques Rousseau. A desigualdade é a propriedade privada, com ela surge a corrupção e a violência. E todos os males sociais, segundo Jean-Jacques Rousseau. Próxima questão. Diferencie contrato social de votos. Então, para Rousseau, o estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos. Chegou um determinado momento que, cansados de guerrear, os seres humanos se reuniram e falaram: não, vamos fazer um pacto, um contrato. Vamos renunciar ao nosso direito de fazer justiça com as próprias mãos e vamos entregar esse direito nas mãos de uma entidade, uma instituição. E aí ela vai ser responsável por garantir a nossa paz e segurança. Então aí a gente não vai ter mais direito. Nós vamos dar o poder absoluto para essa instituição que é o Estado. E o Estado vai ficar responsável por impedir que a gente se destrua. Então ele está defendendo aqui o absolutismo. O poder absoluto nas mãos do Estado. Por que o poder absoluto nas mãos do Estado? O Estado tem o poder absoluto sobre a nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens. Se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode te matar. O Estado pode te prender. O Estado pode tirar os seus bens, as suas propriedades. Por quê? Você renunciou ao seu direito de fazer justiça com as próprias mãos e entregou esse direito nas mãos do Estado. Agora, quem tem a função de administrar a justiça, garantir a paz e a segurança é o Estado. O poder absoluto está nas mãos dele. Ele tem agora o monopólio da violência. O Locke vai defender o liberalismo. Os indivíduos viviam em segurança, eles resolveram se reunir. Fizeram um pacto social, um contrato, criaram a sociedade civil e o Estado. Agora o Estado tem a função. Qual que é a função do Estado? Garantir os 3 direitos básicos, ou 3 direitos naturais. A função do Estado é garantir a vida, a liberdade e a propriedade. Todo indivíduo que nasce tem o direito de viver. E o Estado tem que garantir a nossa segurança, impedir que nos matem. Todo indivíduo que nasce, nasce livre. Então ninguém pode ser escravo, ninguém pode perder a sua liberdade sem justificativa plausível. Não sei que seja um criminoso. Então o Estado tem que garantir a nossa liberdade, impedir que nós sejamos transformados em escravos ou presos sem justificativa. Outro direito que o Estado tem que garantir, o direito à propriedade privada, porque todo mundo que trabalha tem o direito de usufruir daquilo que conquistou com o suor do seu trabalho. Então o Estado tem que me proteger e impedir com que eu seja roubado, que me tirem aquilo que eu conquistei com o suor do meu trabalho. Então ele defende aqui o liberalismo, a defesa das liberdades e dos direitos naturais. Então a função do Estado é o quê? Garantir a nossa vida, a nossa segurança, a nossa liberdade. Ninguém vai nos escravizar. E a nossa propriedade, tudo aquilo que a gente conquista com o suor do nosso trabalho. Ele defendia também o parlamentarismo. O povo pode eleger os seus próprios governantes. O poder, ele não é inato, ninguém nasce com poder. A gente não nasce com poder algum. E a gente deve poder escolher os nossos governantes, o parlamento, aqueles que irão fazer a lei, as leis. Essa é a defesa de John Locke. Ele defende o parlamentarismo. Já o Rousseau, ele defende a democracia direta. A vontade geral. Ele é contra aqui o Rousseau, o Locke. O Rousseau é contra o Locke. Por quê? Para o Rousseau, quando surgiu a primeira desigualdade,
a bondade natural do ser humano se transformou em egoísmo. Agora os indivíduos são egoístas, são avarentos, são gananciosos. Então perdemos a nossa bondade natural. Então ninguém pode representar ninguém. Quando você elege um representante, como no parlamento, o que acontece? Aquele que você elegeu não vai defender os seus interesses, ele vai defender os interesses dele. Porque cada um só defende o seu próprio interesse. Nós nos tornamos indivíduos egoístas, gananciosos, avarentos, soberbos. Então, é preciso uma democracia direta. Agora, tudo que é de interesse do povo tem que ser decidido pelo povo. Sem representantes. Porque quando você elege representante, o representante não defende o seu interesse. O representante defende o interesse dele. Então, por isso, o que deve governar a sociedade não são os representantes, mas a vontade geral, fruto de um consenso. E se não houver consenso, não pode ter leis. Tem consenso sobre aborto? Não. Então não pode ter lei sobre aborto. Não proibido, não liberado. Quem quiser faz, quem não quiser não faz. Tem consenso sobre armas? Não. Então, quem quiser ter arma tem, quem não quiser não tem. Tem consenso sobre drogas? Não tem. Então quem quiser usar drogas, use, quem não quiser, não use. Só pode ter lei quando houver consenso. O novo contrato social ele é fundamentado na vontade geral, que são os interesses que nós temos em comum. Se nós não temos interesse em comum, não tem por que nem nós vivemos na mesma sociedade. Como é que se habita um lugar onde você não tem interesse nenhum em comum com as pessoas com quem você convive? Vai procurar outro lugar onde tem pessoas que têm o mesmo interesse que você. Defendia um novo e diferente contrato social, baseado em democracia direta, não mais em representantes. Tudo que é de interesse do público, o público resolve. Isso é a vontade geral, são os interesses que nós temos em comum, e esses geram um consenso. Tudo que for consenso pode se tornar lei. Se não for consensual, não pode haver lei. Não pode existir lei sem consenso. E se você não tem nenhum interesse em comum com a sociedade na qual você vive, é sinal de que você está na sociedade errada. Vá procurar outra. Caralho, legal. Próxima questão. Quem foi lá Montesquieu. Não tem nenhum lugar aqui no quarto. Cara, eu cheguei 7 ou 11. Vou deixar pra voltar. Montesquieu Charles de Secundá, Barão de Montesquieu. Ele defendia a divisão do poder do Estado em 3 poderes, né? A divisão dos 3 poderes do Estado. No absolutismo, os 3 poderes do Estado eram concentrados numa única e exclusiva pessoa. Aonde era concentrado o poder do Estado? Nas mãos dos reis, no absolutismo. Agora, com Montesquieu, ele vai dividir a divisão do Estado em 3 poderes. Quais são os 3 poderes do Estado? Executivo, legislativo e judiciário. Segundo Montesquieu, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, para diminuir a corrupção, divida o Estado em 3 poderes, para que assim
um poder possa fiscalizar o outro. E cada poder tem uma função específica. O executivo ele executa conforme as leis. O legislativo ele faz as leis. O judiciário ele julga conforme as leis. E os três fiscalizam um ao outro, para que não haja corrupção. Então, essa é a ideia do Montesquieu, a divisão do Estado em três poderes: executivo, legislativo e judiciário. O executivo administra, executa conforme as leis, o legislativo faz as leis e o judiciário julga conforme as leis. Por quê? Porque quanto maior a concentração de poder em poucas mãos, maior o nível de corrupção. Quando você dilui o poder em outros poderes, você diminui a corrupção, principalmente colocando um poder fiscalizando o outro. Acabou, né? Próxima aula a gente continua.